A defesa do ex-deputado Daniel Silveira apresentou nesta quarta-feira um recurso ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os advogados de Silveira afirmam que Moraes viola o princípio da congruência ao autorizar saídas temporárias em vez da prisão domiciliar humanitária, como pediu a defesa. O ex-deputado passou por cirurgia no joelho direito e precisa de tratamento médico. A defesa argumenta que o deslocamento diário de 82 quilômetros entre Magé e Petrópolis para cada sessão de tratamento representa risco à saúde de Silveira. Ontem, o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Filho, deu o parecer favorável à prisão domiciliar por 30 dias, caso não fosse possível realizar o tratamento em saídas temporárias. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. Ontem nós fechamos o programa, inclusive, trazendo detalhes do caso do Daniel Silveira, porque a defesa pediu prisão domiciliar para que ele pudesse realizar o pós-cirúrgico, depois de uma cirurgia no joelho. A Procuradoria-Geral da República se manifestou por esse período de 30 dias em prisão domiciliar, mas o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes ontem? O ex-deputado Daniel Silveira fica na penitenciária agrícola, na colônia agrícola em Magé, mas pode se deslocar até a clínica para realizar sessões de fisioterapia. A defesa recorreu dessa decisão do ministro Moraes, porque entende que esse deslocamento diário não é bom para a saúde do ex-deputado. Afinal de contas, tem uma distância de 41 quilômetros entre a colônia agrícola em Magé e a clínica de fisioterapia em Petrópolis. E aí foi sugerido 2 sessões diárias de fisioterapia, seriam 41 quilômetros para ir, mais 41 quilômetros para retornar. Então, a defesa recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por hora, então, o ex-deputado segue na colônia agrícola de Magé. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, querido. Boa noite à nossa maravilhosa audiência. Paula, isso é uma barbárie. Não tem outro nome, isso é uma barbárie. Nós estamos falando de uma reconstrução total, uma cirurgia extremamente complexa, e eu posso falar, como ex-atleta, que não é uma cirurgia simples, e as primeiras semanas de qualquer cirurgia, ainda mais uma cirurgia como essa, dessa magnitude, desse porte, é uma cirurgia em que as primeiras semanas elas são fundamentais para uma recuperação completa. Mesmo um deslocamento curto de 10 quilômetros da sua casa, 15 minutos dentro do carro para ir, 15 minutos dentro do carro para voltar, mesmo numa distância curta para esse tipo de cirurgia, já teria que envolver um aparato de deslocamento importante, repito, para uma cirurgia dessa magnitude. Nós estamos falando de 80 quilômetros por dia. 80 quilômetros por dia. E esse tipo de cirurgia, às vezes, requer fisioterapia 2 vezes por dia. E nesse caso, o ex-deputado Daniel Silveira vai ficar na clínica de fisioterapia o dia todo, se recuperando, deveria estar em casa descansando. Então, Paula, é um absurdo isso. A prisão domiciliar humanitária, nesse caso, seria fundamental, porque o ex-deputado Daniel Silveira reside em Petrópolis, a fisioterapia também é em Petrópolis, todo o acompanhamento médico, fisioterápico, tudo está ali à volta, e nós estamos falando de uma reconstrução total de joelho e que agora está com problemas. Não é apenas uma fisioterapia de uma reconstrução de joelho. Agora já é uma reconstrução de joelho com problemas, com sequelas graves. É impressionante como o violador de direitos humanos, agora oficial, do Brasil, Alexandre de Moraes, como ele realmente colocou esse chapéu e faz jus à Lei Magnitsky e suas sanções. Adalberto Piotr, muito boa noite, seja bem-vinda. Vale sempre lembrar, no caso do Daniel Silveira, Piotr, que ele recebeu perdão
do então presidente Jair Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal derrubou esse indulto que foi concedido pelo presidente à época, ou seja, não deveria nem estar preso. Agora a gente está discutindo aí a possibilidade de ele receber atendimento médico fora do estabelecimento prisional. Boa noite. De novo, né? Nós estamos discutindo o formato dos frutos envenenados, porque a árvore já está toda envenenada. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida. Silvio, a todos que nos acompanham. A Ana foi ao ponto da questão clínica e acho que ela deveria bastar, mas vamos lá, os advogados são bons, eles vão buscar os argumentos dentro do direito. O problema é que ele atua neste caso, há um juiz que não está dentro do direito. Os advogados fizeram uma alegação do princípio da congruência. Só para explicar em rápidas palavras para quem não está familiarizado, é que o juiz não pode decidir fora do que pediu a parte, ou pediram os advogados, fora da lei. Ele inventa uma outra solução, uma outra resposta que não uma das alternativas pedidas ali por uma das partes, seja a PGR ou seja a defesa. A defesa pediu prisão domiciliar para o tratamento, alegando que o presídio não tinha condições de fazer o tratamento diante da cirurgia. O PGR, o procurador, o Indemburgo, disse exatamente o seguinte: 30 dias de prisão domiciliar para fazer o tratamento, se acaso não houver condições do presídio de realizar o tratamento. O presídio, lá atrás, já tinha dito, não tem a menor condição de tratar o Daniel Silveira aqui. Aí o que decide o ministro Alexandre de Moraes? Algo completamente fora. Pode sair para fazer o tratamento, mas fica preso. Não foi isso que a defesa pediu, não foi isso que se manifestou a PGR, ou seja, juiz não é parte. Juiz decide ou não, ou sim, ao que foi pedido por uma das partes. Ele pode concordar com a PGR ou pode concordar com a defesa. Agora, criar uma nova solução demonstra claramente, solução não, né? Uma decisão que fora de todos os trâmites legais ou da lógica do que pediram as partes, é um juiz hoje. O ministro Moraes, lamentavelmente, é um juiz hoje que não está só fora da lei. Há um desespero, um tormento, que ele decide coisas que não cabem no direito brasileiro. E nós não estamos falando de um juiz de primeira instância, nós estamos falando de um juiz da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal. É isso o que dá, é uma das consequências óbvias de você não ter o que se chama de duplo grau de jurisdição, ou seja, desse caso não está parado lá para um juiz de primeira instância, que deveria ser quem cuidasse, obviamente, disso, é um preso. Ele não tem foro por prerrogativa de função, ele não tem que estar sendo julgado ou qualquer recurso ser dirigido ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Não bastasse, afronta a lógica da medicina, afronta a situação do réu, afronta o que pede a defesa e afronta o que pede a PGR, é o que determina, é o que sugere a PGR. O ministro Moraes criou alguma coisa a mais, daí que os advogados vão lá, usando o direito, veja só, quem usa o direito é a defesa. Olha, o princípio da congruência foi aqui afrontado. E, claro, demonstra todas as condições clínicas do Daniel Silveira, que a Ana já reportou aqui. A necessidade de tratamento. Quando vai para a questão médica, é o médico quem diz o que tem que fazer, não um juiz. E o caso do Daniel, né, Paula, não apenas você mencionou o fato em si, ele teve o perdão presidencial, mas ele já está num processo muito adiantado, ele já cumpriu pena. Ele só voltou porque o ministro Moraes se encafifou com aquela história de que deu uma parada não sei aonde durante um trajeto, quando ele já estava em prisão domiciliar. Na verdade, com regime semiaberto. Quer dizer, qual é o sentido disso, se não perseguição? Volta ao que a Ana mencionou. Violação de direitos humanos. Não seguir o devido processo legal que garante certos direitos ao preso, a um custodiado, é violação de direitos humanos.